Olá. Bom, nesse vídeo eu quero apresentar para você cinco coisas que você precisa saber sobre a DIR. E já vou começando dizendo para você quais são essas cinco coisas que eu vou detalhar ao longo desse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a DIR? Essa é a primeira coisa. Segundo, quais empresas deverão elaborar? Terceiro, quem poderá elaborar a DIR? Quarta coisa, como que ela será preenchida? E a quinta coisa, qual que é a relação dessa DIR com o PGR? Então é disso que trata esse vídeo. Fica até o final para que você possa entender um pouco mais aí sobre essa importante novidade, certo? Agora, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, né, ainda não é inscrito, eu gostaria de pedir para você fazer a sua inscrição e assim fazer parte aqui com a gente da nossa comunidade de compartilhamento de informações relacionadas à segurança e saúde do trabalho. E se puder, convide outras pessoas para estarem por aqui também. Compartilhe esse vídeo e também não deixe de deixar aí o seu like, certo? Muito bem. Primeira coisa, o que é a DIR? A DIR é a Declaração de Inexistência de Risco. Uma declaração eletrônica já mencionada lá na norma regulamentadora NR1 e foi lançada no dia 28 de abril de 2022 pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. E faz parte do quê? Faz parte da ferramenta de avaliação de risco. Essa ferramenta, ela possui dois instrumentos online, uma que é a DIR e a outra é o PGR online, que a princípio ele está limitado a poucos segmentos. E quais são as empresas que terão que elaborar uma DIR? É o seguinte, a declaração ela deverá ser emitida pelas empresas que estiverem dispensadas de elaborar o quê? O PGR. Então, se você é lá da época do PPRA, deve lembrar que o programa de prevenção de riscos ambientais era aplicado a todas as empresas, certo? Todas as empresas com empregados. Agora, o PGR, nós teremos algumas empresas que terão que elaborar o programa, outras que não terão que elaborar, e aí vão ter que informar ao governo que não tem riscos. E essa informação será feita através de uma declaração digital. Tá? E qual é a condição? Qual é a condição que vai permitir uma empresa emitir uma DIR? Né? É o seguinte: microempresa, MEs, empresas de pequeno porte, EPPs, que forem graus de risco 1 ou 2 e que também estiverem desobrigadas a constituir o SESMIT e que, lá no levantamento preliminar de perigos, não identificarem exposições a agentes físicos, químicos e biológicos, essas empresas elas não terão a obrigatoriedade de elaborar o PGR e por isso terão que emitir a DIR. Por exemplo, tem lá um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, comércio, lojas, por exemplo. Citei aqui alguns exemplos de segmentos que geralmente são grau de risco 1 ou 2, certo? Agora, se for grau de risco 3 e 4, mesmo com exposição, aliás, mesmo sem exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, aí vai ter que elaborar o PGR, ok? Outro detalhe importante para dizer para você aqui. Pode ser que uma empresa tenha que emitir mais de uma DIR, ou ter uma DIR para a sua sede e o PGR para um posto de trabalho, onde tem lá um empregado prestando serviço de forma continuada, né? Atividades terceirizadas, né? Tem muito disso. A sede da empresa, né, dessa empresa de terceirização de mão de obra, só tem atividades administrativas, por exemplo. Se for grau de risco 1 ou grau de risco 2, vai poder fazer a DIR. Agora, se tem trabalhador realizando atividades dentro de outra empresa e lá ele fica exposto a algum tipo de agente ambiental, físico, químico, biológico, terá que fazer um PGR lá para aquele posto, ok? Né? Ou a empresa contratante deverá mencionar os meios de controle desse terceirizado no seu PGR. A norma NR1 permite isso também. Caso nesse local houver exposição, terá que, se não tiver exposição, terá que ser feita a DIR. Tá? Agora, outra questão importante que eu quero comentar com você aqui sobre a DIR é o seguinte: faz DIR hoje, pode ser que essa DIR não venha a valer mais amanhã. Suponhamos que a empresa tem um novo setor, com novos riscos, com exposição a agentes físicos, químicos biológicos. Nesse caso, essa DIR ela perde a validade. E a empresa deverá, inclusive, dar baixa na DIR e providenciar o quê? Providenciar o PGR. Também temos aqui uma situação que será aplicada ao MEI, né? Falei ME, PP, mas o MEI não precisa do PGR, certo? Não vai ter que fazer PGR. NR1 já menciona isso no item sobre o tratamento diferenciado. Mas
apesar do MEI não ter a obrigatoriedade de elaborar o PGR, ele vai precisar elaborar o quê? O PCMSO, desde que tenha empregado registrado, é claro, né? E onde entra a DIR aqui para o MEI? É o seguinte, a DIR, nesse caso, será necessária para o MEI que ficar dispensado do PCMSO. Isso mesmo, né? E ficar dispensado do PCMSO significa que não tem risco físico, químico, risco biológico e risco ergonômico. Aí, nesse caso, o MEI não vai precisar elaborar o PCMSO, né? E terá que elaborar a DIR, emitir a DIR. Muito bem. Agora, quem que vai poder elaborar essa DIR? E aí? A responsabilidade é do empregador. O MEI pode emitir a sua DIR, o representante legal, né, também. Mas é importante o quê? É importante que haja um suporte de um profissional de segurança ao trabalho. Inclusive, eu lembro que essa DIR ela precisa ter o quê? Um embasamento. Um embasamento lá no levantamento preliminar de perigos. Se nele acusar agentes físicos, químicos ou biológicos, se acusar vai partir para o PGR. Então, por isso que é importante ter um profissional envolvido aí para a elaboração desse levantamento. Para emitir a declaração, será necessário acessar o quê? A ferramenta de avaliação de risco, através do site pgr.trabalho.gov.br. Então, nesse site, certificado digital, login e senha, né, é possível acessar código de acesso e fazer a emissão dessa DIR. A DIR tem 3 etapas, né? Tem a etapa de preparação, onde serão informados aí os dados da empresa e de quem está fazendo o preenchimento. Depois temos a etapa de identificação dos perigos e, no final, por fim, aí a etapa da emissão da declaração. Ah, tem uma coisa aqui, mais uma coisa que você precisa saber. A quinta coisa, né? A quinta coisa que é a relação da DIR com o PGR. Apesar que durante o vídeo aqui eu acredito que você já tenha percebido essa relação. Então, só para complementar, tanto a DIR quanto o PGR fazem parte do processo de gerenciamento de riscos ocupacionais previsto lá na NR1. Teremos situações em que uma empresa poderá ter que elaborar uma DIR para um estabelecimento e providenciar um PGR para outro, conforme eu comentei agora há pouco, né? Por quê? Porque na sede não tem agentes ambientais, mas na filial ou no local onde se presta serviço, o trabalhador está exposto a algum agente ambiental, né? Olha só, eu acredito que nesse vídeo você teve acesso a mais que 5 coisas, né, sobre a DIR. No texto abaixo eu vou deixar aí para você o site onde é possível preencher a declaração, caso você quiser dar uma verificada por lá. Então, né, tiver curiosidade. E antes de finalizar, lembrar aí você de curtir o vídeo se ainda não curtir. Se não se inscreveu, se inscreve agora no canal e compartilhe. Compartilhe esse conteúdo com mais alguém. E se ainda ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, escreve aí nos comentários, que assim que possível eu darei uma verificada. Gratidão por acompanhar esse vídeo até o final. Fico por aqui, um grande abraço e até breve.